Fala galera, tudo bem? Vamos fazer a nossa live de hoje mostrando uma história do que a organização personalizada fez na vida da Aninha. Ah, vai ser bem legal. A Aninha vai contar para nós. E dicas de organização financeira. Quem é que não precisa de dica de organização financeira, né, gente? Todo mundo precisa. Principalmente agora, nessa época de pandemia aí, certo? Algumas rendas podem ter baixado, mas para outros pode ser que melhorou a situação. Tudo é uma questão de ponto de vista e de como encarar as oportunidades, né? Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí. A Aninha tá entrando. A Franzinha, Leite. Boa noite. Que prazer, gente. Que prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai ver um caso prático aí de uma pessoinha muito especial que passou pelo processo de organização personalizada com uma personal organizer do lado, tendo uma organização de um cômodo dela. Vamos ver o que ela conta para nós de vantagem, porque não vou ser eu falando, é ela que vai falar, tá? Quero que ela diga, o coração dela diga o que aconteceu lá na casa dela. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar aí. Daisy, boa noite, Daisy. A Claudete, boa noite. E daí, essa pessoinha muito especial, que vai falar para nós a organização da casa dela, vai nos dar dicas de organização financeira. Pensa que legal. Boa noite, Sônia. Tudo certo? Que bom, prazer em ter vocês aí. Acho que vai ser bem produtiva a nossa live de hoje. Vai ser diferente, né? Primeira live com convidado. Mas olha que legal. A gente tem que estar trocando informação sempre, né? Eu sempre digo assim, quando a gente mostra experiências na prática, é diferente de eu estar falando. Então, esse é um dos objetivos de trazer a Aninha aqui, porque conforme o jeito que a gente fala, a gente pode estar dando um clique na cabeça da pessoa que está ali do outro lado. É bem engraçado, pode ser o mesmo conteúdo, mas outra pessoa falando pode ser que dê um clique na gente, né? Acontece muito com a questão do Feng Shui, para quem me acompanha aí, que eu também sou Feng Shuista e eu presto serviço para uma empresa que dá aula de Feng Shui, né? Conforme o jeito que a gente atende o aluno consegue ver a coisa de uma visão diferente, o mesmo assunto de uma visão diferente. E é isso que é legal das pessoas, né? A gente não tem certo ou errado, a gente não é um computador, não é uma calculadora de 0 ou 1. A gente é pessoa, a gente tem sentimento, a gente tem pensamentos diferenciados. Isso que é legal do ser humano, né? Por isso que eu gosto de estar aqui em live falando, porque a gente consegue transmitir assuntos e tocar corações. É diferente do que tá lendo um negócio, de um negócio decorado, né? Eu acho, pelo menos, eu acho bem bacana. A Claudete, a Paula, a Lise. Boa noite, Lise. Tudo bom? Então, galera, vamos começar o assunto. Depois os que vão entrando aí vão se atualizando. Eu vou chamar aqui a Aninha Marafiga, tá? Ela vai estar contando aí para nós, vamos estar compartilhando hoje. Um pouquinho eu vou falar, um pouquinho ela vai falar, e vai ser algo bem dinâmico, bem bacana. Vamos ver. Aqui, gente. Analise, tudo ótimo. Vamos ver se a Aninha vai entrar. Oi, Pati. Entrou. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, então. Tudo certo também por aqui. Então tá, a filhota vai te deixar falar um pouquinho? Sim, ela tá aqui do lado, né? Talvez vocês vão ouvir alguma mãe, né, por aí, mas faz parte, né? A vida de mãe é assim mesmo, né? É, bem assim mesmo. Isso aí. Então, essa aqui é a Aninha. Ela, deixa eu contextualizar um pouquinho vocês. Faz alguns anos já que a gente fez a organização personalizada num cômodo da casa dela. E eu convidei ela para estar trazendo e compartilhando aqui com a gente o que ela viu de benefício nesse processo, o que a organização trouxe para a vida dela. Porque cada pessoa, ela busca alguma coisa para se organizar. Tem que ter um objetivo maior. Porque fazer por fazer, a gente pode até fazer, como qualquer coisa da vida da gente. Só que se a gente não vai durar. Não vai ter quando a gente não tem um propósito,
não tem aquele friozinho na barriga, não tem aquele gosto. Não, a gente não vê vantagem no investimento, a gente só tem a sensação que perdeu tempo e que está correndo atrás do rabo, que nem eu digo, né? Então, vamos ver o que que a Aninha vai nos contar aí, o que que aconteceu na casa dela, o que que foi organizado. Conta para nós aí, Ana. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Paty, pelo convite, né, de fazer essa live aqui colaborativa, né, para a gente contar um pouquinho para o pessoal, falar de organização, que é um assunto que eu amo também, mas num outro viés, né, num viés mais financeiro. Tutu, din-din, né? Me apresentar primeiro, né, para o pessoal, para eles me conhecerem. Então, meu nome é Ana Marafiga, né? Eu sou a mãe da Bianca, de 2 anos, já vai fazer 2 anos agora, em dia 25. Eu sou contadora, né, por formação, já atuei como contadora, mas nos últimos 10 anos eu estou só na consultoria. Trabalho com consultoria financeira, consultoria em gestão empresarial, né? E essa é a minha especialidade, e eu tenho formação em coaching financeiro, que eu acabo atendendo também em finanças pessoais, né? Então, Paty, já fazem mais de 2 anos, acho que fazem 3 anos que a gente fez, né, esse processo de organização financeira, que foi no quarto, que hoje é o quarto da Bianca, né, da minha filha, mas que na época era o quarto onde eu colocava, onde ficavam as minhas roupas, né? Eu tinha, então, o meu guarda-roupa, a gente separou, meu marido ficava com o guarda-roupa do nosso quarto e eu fiquei com o guarda-roupa que era do outro quarto. Principalmente porque eu tinha muita coisa mesmo, né? E eu sempre gostei de organização. O meu marido dizia que eu tinha o toque do guarda-roupa, porque eu arrumava o guarda-roupa em torno de uma vez por mês. Eu sempre dobrava, arrumava tudo, porque eu não gostava daquelas roupas emboladas, sabe? Eu gostava de olhar o guarda-roupa e ver as roupas ali na minha vista. Só que eu não conseguia organizar, acabava que ficava umas para trás, daí eu ia puxar uma, a outra vinha por cima e desenrolava, daí na correria deixava do lado. Aí eu tinha muito o hábito de deixar aquele bolo de roupa, né? Eu ia deixando aquele bolo ali para depois, uma vez por semana, eu arrumar, né? Aí chegava no final daquela semana, eu tinha muita roupa para arrumar. E aquilo, assim, é uma coisa que me incomoda. Eu não gostava de ver aquilo, então eu tinha que tirar um bom tempo da minha semana para arrumar toda aquela bagunça que eu ia fazendo durante a semana, né? Eu tenho, assim, alguns viés de organização. Para a organização financeira, para a gestão, que é o meu trabalho, eu sou uma pessoa muito organizada. Para minha casa, eu não consigo ter esse nível de organização. Eu sou muito mais bagunceira do que o meu marido. Daí o meu marido, ele já é mais organizado em casa. Ele consegue daí colocar um pouco mais dessa organização em casa. Eu já não consigo tanto. Então eu preciso ter algumas coisas que me facilitem, porque eu gosto de praticidade. Para mim as coisas têm que serem práticas, né? Lembra quando a gente falou, Tiziana, dá para fazer essa dobra desse jeito, com esse moldezinho? Eu disse, não, Paty, esquece tudo, tem que ser uma coisa que eu vou ali, dobre rapidinho e dê certo, né? Então a praticidade para mim, ela É foi verdade. muito, foi muito positivo isso, né? Não sei se tu lembra que tu me mostrou os moldezinhos e eu disse, não. Isso para mim não faz sentido, né? E então isso vem do meu guarda-roupa dessa forma, e eu tinha muito livro. Eu amo livros, eu compro muito livro, né? Agora eu tô tentando migrar um pouco pro digital, mas eu gosto de livros papel, de pegar o livro, né? E eu tinha muito livro, né? Que também ocupava um espaço gigante do meu guarda-roupa, né? Confesso que eu tinha um apego pelos meus livros, né? E então, quando eu te procurei, foi justamente porque eu não conhecia, nem sabia que existia organização, personal organizer, não fazia nem ideia, né? Quando eu comecei a ver o teu trabalho, eu me interessei por ver que existia uma possibilidade de eu organizar e manter aquilo organizado. Que eu não precisasse demandar muito tempo da minha vida organizando. Então, isso foi o principal ponto, assim, que me chamou a atenção e que eu te pedi pra gente fazer ali naquele cômodo, né? Na época não tinha Bianca, então eu nem imaginava que depois eu ia ter que refazer tudo, né? Mas eu gostei bastante, assim, Paty, o que mais agregou valor, assim, na minha vida, sabe? Primeiro que a gente fez o desapego. Aquela parte do desapego, assim, a gente tirou muita coisa mesmo. Consegui me desapegar muito dos livros, né? Que era uma coisa que eu não conseguia
movimentar aquela energia, ficava aquele conhecimento parado, né? Então, assim, o desapego foi uma coisa assim que mexeu bastante comigo, da gente conseguir tirar. A outra questão que eu gostei muito foi de poder ter cada coisinha no seu lugar, de uma forma que hoje eu faço assim, ó. Eu estendo a roupa, eu já mais ou menos separo no varal as roupas da Bianca de um lado, as minhas do outro, a do André do outro, para que quando eu for guardar já tá tudo na mão, assim, né? Daí eu coloco tudo, no lado só as calças, no outro só as camisetas, eu procuro já estabelecer essa divisão para facilitar. Então eu trago o varal aqui para dentro, dobro tudo, coloco em cima da mesa e depois só faço bem as dobrinhas, né? Como tu me ensinou, eu aprendi. E eu só vou colocando ali como é que é o nome? A colmeia. Na Meia. colmeia ou na caixinha, aquelas caixinhas que a gente fez, né? Aí eu puxo a caixinha, coloco tudo dentro da caixinha, boto a caixinha de volta pro guarda-roupa, né? E assim, aquela ideia que tu me passou, né? Se tá ficando muito lá atrás, é uma coisa que tu não usa. Ela vai ficando sempre lá no fundo, é porque tu não usa. E aí eu comecei a perceber isso também, né? Que tem coisas que ficam lá e não saem lá de trás. E aí eu também já desapego daquilo, porque realmente eu não vou usar, não fez sentido para mim mais manter aquilo, né? Então esses foram pontos assim bem positivos que eu trouxe de lá até hoje, né? Ah, E eu que legal. consigo manter assim, eu tenho um pouco assim de dificuldade, eu não gosto de guardar as roupas, de dobrar e de guardar. Elas normalmente ficam em cima do balcão, sabe? Então é uma coisa que eu tenho que meio que assim ter um esforço, sabe? Eu estendo, eu dobro, depois botar dentro do guarda-roupa ainda, assim, não é uma coisa que eu gosto, sabe? Mas eu faço, puxo as caixinhas e coloco para dentro do guarda-roupa, né? E assim, depois de toda essa organização, eu tive a Bianca, né? Que aí mudou completamente toda a estrutura da casa, tudo, né? O quarto que eu usava é o dela. Hoje eu precisei tirar minhas roupas, passar para o outro quarto. Eu fiz um outro guarda-roupa, né? Só que o que que eu consegui? Eu consegui manter o conceito que tu me passou. Eu consegui manter esse conceito de utilizar todas essas dobras, todos os espaços, a forma de guardar as calças, né? De pé, para não ficar aquela pilha dobrada. E isso, assim, eu ganhei muito espaço, né? O meu guarda-roupa reduziu muito, Paty. Assim, hoje eu tenho um balcão, né? Uhum. Que eu guardo minhas roupas e duas portas do guarda-roupa. Só. Para quem tinha. Nossa Senhora! Aham. Sério mesmo? Sério. Hoje é um balcão e duas portas que são o meu Olha guarda-roupa. aí, Porque o meu guarda-roupa era enorme, tu lembra, né? Deixa eu ver, tem duas, quatro, imenso. eram cinco portas, né? E mais o aéreo, né? Não, e assim a gente tem que considerar que tem gente aqui que é de fora, tá? Tem muita gente que tem Brasil inteiro ouvindo a gente, tá? Tem gente no Sim. calor. Não imagina o volume que é ter roupa de inverno bastante. Ah, Então, se tu tá me falando isso aí, uau, parabéns ah, pra ti, né? sim, eu fiz uma redução assim bem grande nas minhas roupas, Que nos legal. meus calçados também, porque a gente nem trabalhou calçados lá na época, né? A gente pegou Não só trabalhou. o. Isso. Mas depois tu me deu as dicas de comprar quais as calçadeiras. É calçadeiras, acho que chama, né, Paty? De colocar o Sim, organizar calçado. por quarto, enfim. Isso, e aí eu comprei, aí eu consegui organizar a sapateira, né, os Uhum. sapatos. Daí separei, que nem tinha dito, sapatos de salto, coloquei lá pra trás, que não são os que eu uso muito, né? Coloquei Sim. todos assim, um que fica em cima do outro, sabe? Eu ganhei Aham. muito espaço com Aquele que essa é tipo dica. uma boca, assim? Eu Aquele que comprei é os tipo. dois. Esse que é a Que vai. boca, que vai um em cima e um embaixo, né? Que esse Aham. daí eu uso mais para os calçados do André. E para mim Aham. ele é tipo assim, um Z, sabe Ah, sei. que daí eu coloco meus sapatos ali encaixadinho. Aham. Ele, Claro, porque a gente tem a tendência de ir sempre na horizontal, né? Mas a gente esquece que tem um espaço é, aéreo que tu consegue ir empilhando um par. Tu dobra o espaço, na verdade. sim, dobra o espaço, realmente. E aí ficou muito. Eu digo assim, que a praticidade que era o que eu buscava, né? E não ficar demandando tanto tempo da minha vida na organização do guarda-roupa, isso assim resolveu. Resolveu o meu problema, que era o que eu buscava na época, né? E Depois eu. me Pode chamou a falar. atenção que tu falou aí que tu levou, me chamou muita atenção que tu disse que levou adiante o conceito, né?
Eu não Uhum. conheço agora teu armário novo, faz então 3 anos que eu não vou na tua casa. Mas É, que legal que é esse o objetivo da organização personalizada. Quando ela é personalizada e quando tem um objetivo maior, que foi o que eu falei no início da live, que tu tinha um objetivo. Tava preparando aquele quarto para ter a Bianca, que a gente não sabia que era a Bianca ainda, mas tu já tinha aham, sinalizado que tu queria ter um filho, certo? E tu sim. ia precisar de espaço. Então, cadê o espaço? Não tinha espaço. Então, quando tu consegue ver conceitos de como levar isso adiante, é um objetivo muito grande, né? Então, Uhum. conseguiu levar adiante esses conceitos e mesmo sozinha, depois desse processo que agora mudou, o quarto mudou tudo, tu consegue manter, né? Claro que a gente tem que tirar aquela ideia que nem tu falou do molde. Eu sempre indico o molde. Eu Uhum. uso o molde aqui em casa. Mas é porque eu me adaptei. Ninguém disse que tem que usar o molde. Ele Aham. facilita para uma colmeia, por exemplo, que tu tem aquele quadradinho e deu, que tem que caber ali. Tu usando o molde facilita. Mas se tu não usa a colmeia e não tem essa expectativa muito alta do visual e de estar tudo direitinho para aquelas pessoas que têm quase um toque, não necessariamente tem que ter o molde. Então, é isso que é legal. A gente vai personalizando na casa da pessoa. E daí, para conseguir durar, porque senão, se a gente bola um jeito que é muito complicado, a pessoa não vai fazer. A gente tem que ser É, franco com a gente mesmo. é exatamente isso, assim, eu quero que as coisas estejam, assim, organizadas, mas eu não tenho aquele toque, se um tá mais alto, outro tá mais baixo ali na colmeia, para mim não tem problema, o importante é que esteja ali na colmeia, né? Claro. Depois que a gente também fez todo esse processo, eu organizei todo o guarda-roupa do meu marido, Aham. né? E aí eu consegui organizar, ele tem muita camiseta, assim, né? Que acaba trocando várias vezes durante o dia, né? No trabalho. Uhum. Então ele tem um volume grande assim de camisetas. E era sempre Uhum. aquela pilha enorme, né? De camisetas. E é assim, ó, é preto e branco, ele não tem muitas variações de cores. Ele usa ou preto Aham. ou branco, né? E aí ficava ruim toda aquela pilha de camisetas, porque daí chega na parte da gola, vai fazendo um volume, né? Aí aquela pilha Sim. fica assim, né? Fica Aham. uma Uma torre borra. de pizza, assim. É, fica um negócio muito ruim, assim. Aí eu também consegui organizar com as dobras, né? Fiz as dobras sem o molde, mas eu consegui colocar em 3 gavetas. Daí eu separei, né? Coloquei as pretas, de Olha aí. manga curta, depois as de manga longa, depois as brancas, né? De manga curta e manga longa, todas assim empilhadinhas. Empilhadinhas não, uma do ladinho assim da outra, né? Filas, que é o que eu digo, não pilha, né? Isso, em filas, coloquei todas elas ali e facilitou, porque antes não tinha mais onde Sim. guardar tanta camiseta, né? É. Deixa eu só responder uma pergunta, Ana, que apareceu aqui. A Sim. ordem de botar de cor, qual a sequência de cor para botar? Isso tem um fundo também energético que eu vou falar agora, tá? É mais agradável aos olhos da gente ter as cores mais claras na frente. Então, branco, amarelinho, begezinho, rosinha, e deixar o preto por último. Isso para quem usa menos preto, porque quem usa muito preto talvez dificulte. Então tem os dois vieses, tá? Mas assim, se eu puder dar uma indicação de quais cores ir na frente, eu vou preferir as cores claras, porque elas entram mais fácil na energia da gente. Só por isso. Mas, de novo, cada casa é um caso. Se então teu marido usa branca e preta e é uma gaveta, daqui a pouco separa, né? Metade da É, gaveta preta, metade da gaveta branca. Por isso que a organização é personalizada. Então, né, só responder a pergunta ali. sim. Eu separo, assim, algumas coisas por cor. Por exemplo, assim, essas blusinhas que a gente usa segundo a pele, camisetas, assim, eu separo também, manga curta e manga longa, as claras e as escuras, né? Eu sempre separo Uhum, assim, coloco dentro das caixinhas, né? Separada, né? Eu uhum. gosto, acho visualmente melhor. E tem cada família, cada casa é um caso. A gente cria as famílias, os grupos de roupas conforme a rotina da gente, para ficar prático. Tem gente que não se importa com. Tem gente que gosta de ordenado por cor, independente do modelo. Tem gente que prefere uma caixinha só para manga, sei lá, blusa mais socialzinha, manga curta, e outra caixinha com manga curta também, mas mais de dia a dia. Ou não, tem gente que prefere só por cor, independente do tecido. Então, isso é Sim. muito. Tem que adaptar conforme a rotina para ganhar praticidade em primeiro lugar, né?
Isso era o meu objetivo, né? A praticidade. Outra coisa que me incomodava muito, assim, eu não gosto dessa essa coisa assim. Aqui a gente tem roupas de verão e de inverno, porque aqui é muito frio, né? Então a gente no verão não usa os casacos, enfim, agora no inverno tem que trazer tudo pra fora, né? Eu não gosto Uhum, disso, sabe? De ter que, agora coloca aqui todas as roupas da estação, né? O que que uhum. acontece? Sou muito pequenininha, né, Paty? Então, Você tem eu não coisas. tenho, eu não tenho aquela, não consigo usar os aéreos, né? Então tem que estar tudo à mão, tudo ali na minha mão, né? E eu não gosto disso, sabe? Quando é inverno, bota todas as roupas para baixo. Daí depois no verão troca, bota as de verão para baixo. Isso para mim é uma coisa que me incomoda. Só que dentro das Uhum. caixinhas fica mais fácil, né? Porque aí eu tenho uma caixinha de blusas, por exemplo, de regatas, eu só puxo aquela caixa para baixo, né? Não preciso transferir uma a uma das blusas, né? Então, isso para Exato. mim foi muito bom e muito prático, assim. Aí, agora, nesse sentido, eu estou usando as de inverno em cima e aí as de verão embaixo. Quando troca a estação, aí eu mudo, né? Facilita. A gente cria um quebra-cabeça quase dentro do armário da gente, onde cada caixinha é uma peça. Então é mais fácil transportar uma peça, mesmo que tenha mais coisas dentro, mas é uma peça que tu vai tirar. Não é É, uma pilha de blusa que tu vai tirar, que daí desanda tudo no meio do caminho, de repente cai tudo no chão, tem que dobrar tudo de novo, né? Então exatamente. fica muito prático com as caixinhas ou com as colmeias. É. E eu acabei adaptando isso também para Bianca, né? Claro. Adaptei, assim, super para Bianca, porque eu separei ali daquele quarto, né? Eu separei, assim, 4 gavetas para ela, né? E um cabideiro. E eu acho que mais umas 2 prateleiras ali do outro lado do guarda-roupa, né? E Uhum. ela ganhou muita coisa, assim, logo que fiz chá ali, tudo, ela ganhou muita coisa, né? E aí eu coloquei tudo em colmeias, porque são tudo roupas pequenininhas, né? São tudo Uhum. roupas bem pequenininhas. Então eu usei em todas as gavetas colmeias. Daí eu separei assim, em cima camiseta, os bores e camisetas, né, de manga, eu sempre separo, né, manga longa, manga curta, as regatinhas. Depois fiz uma outra gaveta só para as calças, pijaminhas, para moletom, para abrigos. Que Acho que bacana. Paty tá por aí? Sim, tá tudo certo. Tá me vendo? Tá, não tô te vendo. Não, tá bem Aqui tá embaralhado. normal. Deixa eu ver a minha conexão aqui. Tá boa também. É, Mas tu me vê bem? pode Tá. falar. Tá. Então, da Bianca também, eu acabei colocando tudo em colmeias e depois nos cabidinhos pequenos, aí os tip top, né, tá embaçado, o pessoal tá falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Peraí, gente. Melhorou, Voltou, agora gente? melhorou. Voltou? Sim, Tá. Beleza. tá. Então, continuando ali. Então, da Bianca eu consegui também, coloquei tudo nas colmeias e hoje eu também continuo usando as colmeias para essas roupas mais leves, né? Que são essas roupinhas de baixo, assim. E aí eu precisei aumentar mais agora em função de casacos, roupas mais pesadas que ela tem no inverno. Mas Show. consegui manter assim, ó, o conceito da organização. Que bom. Então foi positivo, assim, ter uma personal do teu lado que tu nem imaginava que existia esse processo. Conseguiu, assim, abrir a tua cabeça de te ajudar a médio e longo prazo também, pelo jeito, né? Sim, conseguiu, sim. Era uma coisa que eu não tinha noção de que poderia ajudar a minha vida. Eu acho que muita gente não conhece, né? Eu digo Sim. isso porque eu acabei levando alguns conceitos assim também para minha mãe, né? Principalmente das colmeias, e aí das calças jeans, como ela guardar as calças jeans, assim. Então foi bem positivo, assim, Paty, porque é diferente tu olhar um vídeo na internet de uma dica, né? Tu mesma dá muitas dicas, né, na internet, mas tu ter essa organização personalizada é olhar para a tua necessidade, para os teus objetivos, né? Então eu procurava algo que viesse de acordo com a minha vida, com a minha rotina, né?
Como que eu vi que várias pessoas colocaram que adoram usar o molde, né? Gostam do molde. Mas infelizmente eu não gosto. Para Não mim tem não certo faz ou errado. sentido. É isso É, aí, não tem certo ou errado. Ah, Ana, eu fico muito, muito feliz com essa tua fala, porque, que nem eu te falei, eu tava meio distante de ti aí, não tinha mais conversado contigo, e depois que a Bianca nasceu, eu também não tinha muita noção se tu tinha conseguido seguir, pelo menos com parte dos conceitos. Eu fiquei muito feliz agora, aham, muito, muito feliz, porque essa é a ideia, né? Não é só na hora, não é a personal organizer entrar lá e fazer o que tem que fazer e virar as costas e sair. Não, tem que passar o conceito, tem que conversar, tem que explicar o porquê e tem que adaptar com a rotina. Para durar, não é para daqui a um mês chamar de novo. Se tu não me chamou exatamente. mais, tá ótimo, então, porque tu tá conseguindo se virar de alguma forma, né? Sim, de alguma forma sim, eu consigo. Eu tenho certeza que se tu viesse aqui, tu iria dar muito mais, né, Ah, dicas e sim, coisas valiosas, assim. Mas nesse momento eu tô sim. conseguindo me virar bem, assim, tá uma coisa que não me incomoda. Abrir o guarda-roupa e ver como ele tá hoje, saber cada coisa, onde está, não me incomoda, né? Então, assim, eu Claro, vou conseguindo viver super bem. que bom. Deixa eu só ver um comentário aqui que eu tô lidando com o meu celular que sumiu o comentário. A Fran tá dizendo aqui, ó, que eu também organizei as coisinhas do Murilo, antes do Murilo nascer. Ai, Jesus, não consigo achar o comentário. Aqui, ó, deixa que eu leio para ti, Paty. A Paty organizou o quarto para a chegada do Murilo. Nunca achei que seria tão fácil a dinâmica para a troca de um bebê e depois de uma criança. Hoje ele está com 2 anos e ainda continuo usando. Aí aqui acho que cortou o comentário. Acho que as dicas, né, E provavelmente. as dicas, acho que talvez É. as colmeias, a gente botou bastante, botou também colmeia, que ela tinha uns gaveteiros grandes embaixo do Aham. trocador, né? No caso dela Sim. lá. Que bom, Fran, também fico muito feliz. Eu sempre que lido com criança, eu amo as organizações de quarto de criança. Aqui no quarto da minha filha também já tem muita dica que tem por aí no dos meus redes sociais, é do quarto da minha filha, a gente consegue manter. Quarto baby, para mim, é uma paixão, dobrar aquelas mini roupinhas com aqueles mini molde. É a coisa mais fofa do mundo. Então, tá, gente, obrigada, Ana, por toda esse teu depoimento é meio feio de falar, né? Mas essas coisas que tu identificou no trabalho e que tu viu o valor, né? E que fez a tua vida mudar de alguma forma, facilitar em alguns momentos, pelo menos, né? Sim, sim, Isso. facilitou muito, assim. Algumas dobras que tu me ensinou, eu já uso na cozinha, nos panos, eu consegui arrumar a gaveta da cozinha. Então, assim, embora a gente trabalhou um cômodo, eu consegui Aham. levar esse aprendizado, né, Paty, para a vida, assim, e adaptando em tudo aquilo que eu vivo hoje, né? As caixinhas organizadoras, eu coloquei algumas na geladeira também, porque daí eu pensei, né, bom, se dá lá, dá aqui também, né? Show, que legal. E é isso que eu queria complementar agora, assim, ó, a gente consegue ir muito além, é só ter criatividade, só estar com a cabeça aberta. E outra coisa, né? Não é feio pedir ajuda. Às vezes a gente acha assim, ah, a gente é dona. Principalmente agora, a gente está numa época assim de isolamento, né? Muitos ainda estão, eu tô ainda em casa. E aí a gente acha assim, ah, mas como é que eu não vou saber organizar? Gente, eu tô em casa, eu preciso saber organizar, que feio, não vou pedir ajuda. Mas não é feio. A gente cada um tem o seu negócio, a sua linha de raciocínio, consegue ajudar as pessoas de alguma forma. Tem espaço para todos nesse mundo. Então, levanta a mão, não está conseguindo, levanta a mão, pede ajuda para quem está do lado e quem é especialista em alguma área que está precisando, né? Não é Sim. feio. E aí a gente dá a Ana de prova. Agora ela vai dar dica para nós de organização financeira, que é o chão dela, não é o meu chão. Organização financeira não é o meu chão, é o chão dela. E aí ela vai dar dicas para nós, porque como é que a gente vai fazer a vida fluir, vamos falar de prosperidade financeira agora, né? A gente tem Uhum. que estar organizado para conseguir também ter prosperidade financeira e fazer, então, muitas vezes, o pouco que a gente tem, fazer ele render. Ou tirar os escapes de dinheiro que a gente pode ter que a gente nem imagina que está tendo. Ou não imagina a proporção que eles podem ter, esses escapes financeiros. Então, Exatamente. existem profissionais como a Ana que tem um olhar afinado para isso, que faz anos que ela trabalha com esse processo e ajuda a pessoas, ajuda empresas, faz consultoria. Então, eu tenho uma profissional assim, ó, que eu posso falar de boca cheia, que vai dar muitas dicas para nós aqui. Vamos ver o que ela vai falar para nós, então.
Ah, obrigada, Paty, por todo esse reconhecimento, né, do meu trabalho. A gente já trabalhou juntas, né, nessa área que é o meu chão, que é contabilidade, fiscal, finanças, né? Já esse ano fazem 22 anos que eu tô nessa área, né? Eu comecei trabalhando com isso e eu comecei a trabalhar com 13 anos, na verdade, na área do direito, que eu queria muito ser juíza, mas eu não gostei. E aí eu fui com 15 anos para entrei na para contabilidade e ali permaneci e até hoje eu ainda acabo tendo, né, essa relação com a contabilidade, né? Eu trabalhei muito tempo com empresas, trabalhei até o ano passado praticamente só com empresas e quando eu fiz essa transição de carreira, né, contar um pouquinho aqui só para entender como é que eu caí nesse meio da organização financeira. Eu sempre fui muito de organizar, planejar, colocar metas e ir atrás das minhas metas, né? E isso, assim, eu consegui alcançar aqueles sonhos financeiros que eu estabeleci para mim, né? E um dos sonhos era ter uma filha, né? Fica estranho às vezes, mas é um sonho financeiro. Eu organizei financeiramente, por quê? Porque precisa de dinheiro se eu quisesse ter uma boa qualidade de vida, dar aquilo que eu considero importante para minha filha. Então, eu fiz essa organização financeira para sair de um emprego que eu estava quase 8 anos, de carteira assinada, e ficar parada, sem trabalhar por 1 ano e meio, né? Então, eu fiz uma reserva financeira para manter o meu padrão de vida e conseguir trabalhar, conseguir ficar com a minha filha sem precisar trabalhar e sem depender do meu marido. Então, eu fiz essa reserva e foi assim quase assim que aconteceu, né? Eu saí da empresa, fiquei 1 ano com a Bianca e quando ela fez 1 ano, eu coloquei ela na escolinha por meio período e voltei para o mercado. Mas eu não queria mais empresa, não queria mais ser funcionária. Então, eu voltei de forma autônoma. E isso foi o ano passado, né? Então, foi em agosto do ano passado. Só que eu sempre atendi empresas grandes, né? Multinacionais, SA, empresas assim que já tinham uma estrutura, uma organização financeira. Quando eu retornei para o mercado, eu comecei a ir para o pequeno empreendedor, para empresas do simples, né? Empresas de um porte menor, com faturamento menor. E ali eu identifiquei um grande problema, que tem nas grandes, mas em menor escala, que é aquela confusão financeira. O que é da empresa e o que é meu é um bolo só, mistura tudo, né? Entrou um dinheiro, bota no bolso, já vai sair gastando. Aí depois não chega na hora que precisa pagar todos os fornecedores, as obrigações, funcionários e não tem. Isso na cabeça do empresário não estava claro, que o porquê que ele não conseguia obter os resultados financeiros. E aí eu comecei a trabalhar num viés de organização financeira pessoal. Aí eu fui buscar formação de organização financeira, de educador financeiro, fui buscar a formação de coaching financeiro. Por que eu busquei essas formações? Porque eu acredito que a organização financeira, o controle financeiro, todo esse nosso movimento financeiro, ele está vinculado aos nossos comportamentos. O dinheiro, ele é um resultado dos nossos hábitos, ele é um resultado dos nossos comportamentos, né? Então, eu fui buscar o coaching para conseguir ter ferramentas de trazer essa clareza, trazer esse entendimento e, a partir deste entendimento, desta clareza, conseguir mudar a situação financeira. Conseguir mudar a forma com que cada um age com as suas finanças. Porque bem como tu falou, assim, Paty, coisas que são comuns à organização, seja financeira, seja em casa, né? Primeiro que a gente não tem que sentir vergonha. A gente precisa pedir ajuda. Porque a gente nunca sabe tudo, sempre tem alguém que vai ter alguma coisa para contribuir, né? Só que quando entra na questão financeira, as pessoas têm muita vergonha. Por quê? Porque existe uma ligação do status do se validar enquanto ser humano neste planeta em cima da condição financeira. Tem muito esse sentido de valor como pessoa, como ser aqui neste planeta, relacionado ao quanto de dinheiro você tem. E isso as pessoas sentem vergonha, porque se eu não chegar num número X, esse número X quer dizer que ele vai me dar um poder, ele vai me dar uma estima, uma autoestima, ele vai me validar. Quando eu não cheguei naquele número X, eu me rebaixo, eu me inferiorizo.
né? E aqui na nossa região, né, Ana, principalmente na Serra, aqui em Caxias, vamos falar de Caxias É, agora. Cara, é uma região com status assim, ó, né? Ai, será que travou a Ana? Será que foi só a Ana? Vocês estão aí, gente? Vamos ver, a Ana travou, voltou? travei aqui, voltei. Voltou. Voltou? Tá, deu uma estabilidade aqui. Até Ok. o pessoal comentou aqui, né? Que dá vergonha É, mesmo. Aqui na nossa região da Serra Gaúcha, colonização italiana, tem toda essa questão cultural que veio, é. né? Da Itália mesmo, né? E o pessoal tem vergonha de pedir ajuda, de solicitar ajuda. Então, muitas pessoas acabam me pedindo no privado. E não tem problema, a gente atende no privado e o importante é resolver essa situação. E o outro ponto que eu acho importantíssimo em qualquer nível de organização que a gente queira ter é entender o que faz sentido para a gente. Né? Como eu te falei, Paty, eu não quero usar molde, eu não gosto de usar molde, tu respeitou a minha necessidade e a gente adaptou de um outro jeito e que funcionou para mim. Isso foi perfeito. Né? Porque se tu me dissesse assim, não, tu vai ter que usar molde, eu até hoje não estaria usando colmeia e a caixinha. Né? Com certeza. Porque tu me iria me engessar ali e eu não queria, não era o que eu queria. E na organização financeira que eu trabalho, eu procuro olhar sobre esse viés, né? Então, quando as pessoas sempre me perguntam, qual é a melhor ferramenta? É a planilha, é o aplicativo, é o caderno? Eu digo, nenhuma delas. Nenhuma é a melhor. A melhor é aquela que faz sentido para ti. A melhor é a que tu gosta, a que tu já está acostumada, né? Então, um grande erro que eu vejo, assim, no mercado, ou que as pessoas começam, assim, por conta própria, a fazer a organização e que elas não conseguem manter, é porque elas pegam a organização financeira, que não é todo mundo que gosta de fazer, que sente vergonha, que tem medo, que acha que precisa saber de matemática, que precisa saber de Excel. Aí vem um monte de bloqueios, né, que a pessoa já tem. Aí ela pega algo que ela nunca fez na vida, por exemplo, uma planilha de Excel, e aí ela tem que aprender a organizar e ela tem que aprender a mexer no Excel. Aí ela juntou dois problemas. Não vai dar certo. Já Não é uma vai dar barreira, certo. mais uma barreira para vencer, não precisa mais uma barreira, que é a tecnologia, por exemplo, né? Então, dá para fazer no caderno? Dá para fazer perfeitamente no caderno, né? O que eu vejo que acontece, assim, que é natural? Depois que a pessoa teve um nível de organização no caderno, naturalmente ela migra para um aplicativo ou para um Excel. Isso é natural. Por quê? Porque ela já pegou toda a essência da organização financeira, ela se sente segura, com as bases sólidas, aí sim ela tem condições de dar um passo para mudar a ferramenta. Porque não é a ferramenta que vai dar o resultado, que vai dar o retorno. É a consistência, né? É o sistema, na verdade, né? A gente é o processo, verdade. A gente tem que ter o processo montado, fluindo e estar claro para a gente depois pensar num sistema, na verdade, né? Então, a gente, que nem na Exato. organização física, a gente vê primeiro o processo, a rotina, o dia a dia, o volume de coisas, no caso ali, volume de dinheiro ou volume de lugares, às vezes que está tudo espalhado por aí, né? Que a gente tem Uhum. que dar conta e prestar conta e não sabe onde é que tá as coisas. Então, primeiro é o processo, exatamente, ver tudo que tem para depois achar um sistema, né? Exatamente. E eu criei, agora, recentemente, em maio, eu criei a jornada Salve Seu Dinheiro, que eu fiz toda a jornada no mês de junho e agora no mês de agosto eu vou ter a segunda edição da jornada. Tive, assim, um grupo, acho que foram 25 pessoas, assim, foi muito bacana. E o objetivo foi justamente isso, salvar o dinheiro. O que é salvar o dinheiro, né? É a gente olhar para ele como algo que é de valor, que é nosso, que nos pertence, né? E ter esse sentimento de que eu quero dinheiro, eu recebo dinheiro, eu consigo cuidar do dinheiro e literalmente salvar ele muitas vezes de nós mesmos. Nossa, Salvar, salvar ele de nós mesmos, por quê? Porque é com base nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos que a gente coloca o dinheiro pelo ralo. Aí chega o final do mês aquela sensação, o que eu fiz com o dinheiro? Aonde que foi? Não, é? Não consegue saber, então é justamente para salvar, né?
A Karina está aqui, querida, perfeita jornada. A Karina foi um exemplo, assim, dentro da jornada de uma pessoa que saiu para um salto gigantesco, assim, usando caderno. Olha aí. Usando caderno. Que bacana. E às vezes a gente, né, Ana, te interrompendo um pouquinho, agora a visão um pouquinho feng shuísta da história, né? Muitas vezes a gente não se sente merecedor do dinheiro. E a gente, é uma crença que às vezes não é nem da gente, ela vem vindo das famílias lá de trás, que é difícil ganhar dinheiro, porque tem que ser difícil, porque, nossa, tem que trabalhar duro para ganhar, porque não cai do céu, porque um monte de coisa que bota na cabeça da gente a vida inteira e a gente assimila isso como verdade. Que nem os gringos nossos aqui, né? Eu vejo pela família do meu pai, tem Sim, que acumular, tem que acumular, não pode gastar, e Deus o livre. Só que ao mesmo tempo a gente nem curte a vida muitas vezes, né? Ou tem os dois extremos. Tem gente que guarda demais e não curte, tem gente que não sabe onde vai o dinheiro, cai pelo ralo, que nem tu falou antes. Então a gente tem que sim se sentir merecedor, guardar o que precisa, conforme o objetivo de cada um também. E é isso, não é o dinheiro é uma energia boa, ela não é uma energia suja. Tem gente que tem esse preconceito ainda. Mas é, se a gente usa para o bem, qual é o mal de ter o dinheiro? A gente precisa do dinheiro. a gente, na verdade, assim, o dinheiro ele não tem poder nenhum. Ele tem o poder que a gente dá para ele, né? Exato. Ele é uma energia neutra, assim como um sofá, uma cadeira, uma mesa, tá ali. Eu posso usar a cadeira para sentar, eu posso usar a cadeira para dar na cabeça de alguém e matar essa pessoa, É isso né? aí. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Ele vai ser utilizado para aquilo que você quer dar valor, né? E a gente traz muito essas crenças de que aqui na nossa região, colonização italiana, vem da colonização, da falta, da fome, da escassez que eles passaram, né? Então eles precisaram vir para cá para acumular, né? Então hoje ainda existe muito forte esse sentimento, essa necessidade, né, de acúmulo, de acumular. Tu deve ver, assim, alguns casos aqui na nossa região de pessoas que ainda têm aquelas despensas, né, que se chama de comidas, com um monte de comida ali, um Muito, estoque de comida, sim. Porque né? vai ter falta, vai que, né? Vai que falta, né? Agora, quando começou a pandemia, o que que foi os mercados, Nossa Senhora. né? O Até, povo até saiu, papel higiênico faltou nos mercados. foi, Porque... foi o primeiro item, né, que faltou foi o papel higiênico. Então, é uma crença mesmo, uma cultura que está muito enraizada e que a gente está imerso nessa cultura, né? Eu mesma, eu tenho muitas crenças, não é porque a gente faz a organização, que a gente trabalha com isso, que a gente Exato, não tem os nossos perrengues, os nossos problemas, né? Eu tinha, exatamente. eu tinha uma crença muito forte, assim, de que eu precisava trabalhar muito, 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 muito para ter dinheiro. Então, se eu não estava dando meu sangue ali, sabe, aquele trabalho que eu tinha que suar, aquele dinheiro não era merecido por mim, era um dinheiro que vinha fácil, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiz o coaching para atender as outras pessoas, eu fiz para mim também, que foi tirando essas camadas, né? Foi tirando essas camadinhas e liberando espaço para abundância, para prosperidade, né? Tem um livro que eu gosto muito, que se vocês quiserem ler, eu acho que vale super a pena, é Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala qual é o pensamento das pessoas que são prósperas, das pessoas que têm muito dinheiro, né? E a gente tem uma crença que ele fala nesse livro, que logo ali no início, de que a gente pensa que quem tem muito dinheiro é uma pessoa avarenta, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que rouba, né? A gente vai alimentando esse tipo de crença e aí a gente não quer, por mais que a gente queira o dinheiro, aqui, né, no consciente, a gente quer ter o dinheiro porque a gente quer ter uma casa melhor, a gente quer ter um carro melhor, a gente quer dar condições melhor para os nossos filhos. Mas lá no nosso inconsciente, ele diz assim: não, porque se você tiver mais dinheiro, você vai ser ladrão, você roubou de alguém, ou não, ou você não vai ser bem visto, né? Tem até ali na Igreja Católica que tem, eu não sei muito de religião ali, mas enfim, diz que tem uma parábola, né? Que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu, né? Então a gente acaba trazendo essa crença de que não vou entrar no céu. Então cada um tem alguma crença em algum nível e isso faz que lá no nosso inconsciente, né,
a gente não Tá. conecte com a energia. A gente não conectando com a energia, a gente repele, né? A gente Exato. acaba repelindo. É um ímã com os polos, né? Não opostos ali Opostos. que não vão Qual se que é o nome do atrair. livro? Mesmo o pessoal tá pedindo para repetir? Ah, sim. É os Segredos da Mente Milionária. Show. Ah, depois eu posso colocar também. Eu vou fazer até um post, eu vou deixar lá no meu perfil, se o pessoal quiser me acompanhar. Eu sempre dou muitas dicas, né? Eu vim para o digital, eu não era muito do digital, eu tinha redes sociais só para acompanhar amigos, assim, familiares. Eu nunca fui muito do digital, mas o ano passado, então, quando eu comecei com a organização presencial, assim, aqui na região, né? Uma amiga minha me botou pilha para eu vir para o digital e eu acabei que eu vim, consegui entrar no digital ali por setembro. Aí eu comecei a lançar cursos, então eu lancei um curso em novembro, depois em fevereiro, depois lancei o outro curso em junho. E eu percebi que eu consigo atingir muito mais pessoas do que eu conseguiria atingir no presencial, né? Então eu produzo muito conteúdo assim, muito genuíno mesmo, para conseguir ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Tem pessoas assim que só com o conteúdo que eu publico gratuitamente já conseguiram ter uma evolução muito grande. Eu recebo bastante comentários assim, inbox de pessoas que pegaram a dica, né, e conseguiram aplicar. Então, o meu objetivo é esse, assim, levar uma vida leve, sabe? A organização de uma forma leve, de uma forma prática, assim, e que as pessoas sintam a liberdade financeira, né? Porque o que é a liberdade financeira? É tu ter o dinheiro ali à tua disposição para que tu consigas realizar aquilo que tu deseja, né? Talvez, se você quer ser milionário, hoje até eu fiz um post disso, se você não precisa ser milionário para você ser bem aceito, para você conseguir viver bem. Talvez você consiga viver bem com R$ 1.000, com 5.000, com 10.000, né? Então, qual que é o teu objetivo? Traça as tuas metas, traça os teus objetivos e traz a organização financeira como teu aliado, como teu suporte para te levar até aquele objetivo, né? Eu comecei, como eu disse lá no início, comecei a trabalhar bem jovem, e eu coloquei primeiro o que eu quero. Ah, eu quero entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade. Depois o que eu quero? Eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento. Depois eu casei, depois a gente comprou a casa, depois eu tive a minha filha, né? E tudo assim foi colocando no papel. Hoje eu já sei de quanto em quanto tempo eu troco de carro, né? Quanto em quanto tempo eu preciso ter aquele dinheiro. Então eu já faço uma reserva, porque a minha média é de 5 em 5 anos trocar de carro. Então, dentro de 5 anos, eu preciso fazer uma reserva para trocar de carro depois. Eu nunca mais financei. Meu primeiro carro só foi financiado. E a partir daquele, eu tive, eu acho que uns 4 ou 5 carros, todos eu paguei à vista. Uau. Olha Eu, que exemplo, gente. e isso tudo graças à organização financeira. A organização financeira, ela te permite fazer mais com o mesmo. Na verdade, a financeira tu faz mais com menos com dinheiro. Com a organização física, tu faz mais com o mesmo em espaço. Tu não vai ter mais armário para ter Uhum. poder caber mais coisa. Então, tudo é organização, gente. A chave do mundo É, é a organização. é. Resumindo a história, Aham. né? Eu, assim, sou uma apaixonada por esses métodos de organização, de planejamento, de controle, né? Eu, assim, eu digo, eu sou a louca do Excel. Pela minha formação, pelo meu trabalho, eu amo Excel. Eu faço as análises daqui das minhas contas de casa, daí eu digo pro meu marido, ó, esse mês a gente gastou muito no mercado, esse mês aqui a gente gastou menos água, menos luz. Eu vou analisando, faço as reuniões, né? Eu digo as reuniões aqui em casa, e passo para ele. Eu naturalmente fiquei com esse controle financeiro, né? E o bacana, assim, que a Bianca, ela tá entrando nesse ritmo, assim. Ela tem 2 anos, né? Um bebê ainda, né? Mas ela já pega a carteira e diz, vamos botar o dinheiro na carteira. Ela já sabe o que é um cartão de crédito, né? Eu tenho uns dinheirinho de papel, assim, brinquedo para ela. Ela já tem os dinheirinho dela, que ela guarda na bolsinha dela. É trazer isso, assim, de uma forma lúdica, né? De uma forma bem lúdica, mas já inserindo que é uma coisa natural, que todo mundo é, Isso, movimenta o dinheiro. claro. Ah, É. que legal. Que legal.
Aqui em casa é assim com a organização física, né? Eu não tenho esse viés financeiro, que nem eu te falei, nós já falamos sobre isso. Sim, Mas também a Ariane, ela tem 8 anos e ela ensina as dobras para as amigas dela na escola, o paninho do lanche. Ela chega em casa, aí as mães me mandam mensagem no grupo das mães, tá, mas como assim? A minha filha chegou em casa, nem me deu oi direito, já foi pro armário dobrar os paninhos, calcinhas, coisas, porque como assim? A Ariane ensinou, como assim? Daí tem sim. gente que nem conhece, né, que tem essa Ah, profissão, daí ficam sabendo, e vai espalhando, gente, vai espalhando e a gente vai conseguindo esse bem-estar e fluindo as coisas na vida da gente, porque a organização deixa fluir. Ela dá uma é. leveza ao ponto de deixar fluir naturalmente, sem ficar pré-ocupando com coisas na cabeça que não precisa, né, Ana? Exatamente, exatamente, assim, é isso que a organização traz, né? E quando e a organização ela se divide assim, em pessoas que gostam e pessoas que odeiam, eu digo. Mas Exato. as pessoas que odeiam a organização é porque elas acham que é uma coisa rígida, que é uma coisa dura, que não vai permitir com que ela tenha uma maleabilidade, né? E principalmente na organização financeira, as pessoas acham que elas vão deixar de viver, que elas vão ter que se privar, que elas não vão mais poder ter momentos de lazer, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que quando eu começo o processo de consultoria financeira, né, ou coach financeiro individual, que não são os cursos, ou em grupo, né? As pessoas me dizem, normalmente elas me dizem assim, eu sei que eu preciso reduzir as minhas despesas. E eu já comecei cortando todas as nossas saídas de finais de semana, né? Ou ir ao shopping, ou levar o filho passear. E eu digo, negativo, a gente não vai começar cortando por aí. A gente não começa cortando os prazeres da vida. Porque senão tu não vai ter nenhuma motivação para continuar fazendo a tua organização financeira. E isso é uma crença. É uma crença que a gente tem que o nosso dinheiro tem que ser usado só para pagar as necessidades básicas ali. Não pode ser utilizado para o nosso prazer. Agora, qual é o ser humano que vive a vida sem ter prazer? Não tem como. A gente pode reduzir, mas não cortar. Não cortar, não tirar da vida, né? Que isso vai desmotivando. Então, é olhar, é um novo olhar, assim. E eu também entrei nesse mundo, assim, da organização financeira, porque muitas pessoas ao meu redor que me conheciam mais sempre me procuraram para conselhos financeiros, para ajuda. Preciso comprar um carro, o que eu faço, né? Tanto na minha família, principalmente. Preciso comprar uma casa, preciso. E eu sempre fui ajudando de uma forma muito natural, com base naquilo que eu vivi, sabe? Daquilo que eu já passei, que eu já consegui conquistar na minha vida. E isso, assim, é o que eu levo hoje, né? Essa leveza, essa naturalidade, que as coisas não precisam ser tão sofridas e doídas, né? Porque é a gente que Nossa, coloca esse peso. é verdade. A gente acaba realmente, assim, deixando aquelas crenças tomarem conta da gente e a gente não dá um basta. A gente precisa um dia parar, né? É, A gente vem sempre igual, chega aqui, não, deu, agora daqui pra frente eu vou fazer diferente. A gente é. tem que se dar esse clique. É saudável, a gente precisa evoluir, seja em Uhum, qualquer coisa, né? Que é isso legal. mesmo. Tá quase batendo 1 hora aí. Não É, sei o que mais tu quer dar mais alguma dica para nós aí de deixa eu ver, ouro? tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver. Essa pandemia fizemos muita reserva financeira. É bom para olharmos o que temos e o que realmente necessitamos. Foi a Nancy. Perfeito, Nancy. Essa pandemia, ela tem um saldo muito positivo, assim, na questão de consumismo, né? A gente conseguiu ver aquilo que realmente a gente fazia, né? Na nossa vida, com o nosso dinheiro, que não trazia valor algum, que acabava colocando, né, o nosso dinheiro pelo ralo mesmo, né? E a pandemia ela trouxe esse senso, né, de o que que é urgente, o que que é importante, o que que eu realmente preciso, o que que vai mudar a minha vida, né? E isso refletiu diretamente no financeiro. Claro que muitas pessoas sofreram por não ter a reserva, né? Eu sou autônoma, depois que eu saí da empresa, eu não me vinculei mais a nenhuma empresa, então eu sou autônoma e eu estou nesse tempo vivendo daquilo, das reservas praticamente. Por quê? Eu não fui mais para cliente. Eu não tenho com quem deixar a Bianca, então não tem como ir para cliente, né? Porque a gente mora aqui em Farroupilha, né? Não temos ninguém aqui perto. Então eu optei por alguns clientes que eu atendia presencialmente, eu tive que parar, não fui mais. E a minha renda reduziu, porque empresas era a maior parte da minha renda, né? Do que os atendimentos a pessoas físicas. Eu precisei reduzir e viver das minhas reservas. Só que eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, de muitos profissionais,
né? Então, ela também trouxe essa visão, né, por uma necessidade, por uma dor, né, de que a gente precisa sim se preparar para alguma coisa que possa vir a acontecer. Foi uma pandemia, mas pode acontecer de a gente realmente não conseguir mais trabalhar, né, não conseguir uma doença, alguma coisa assim, a gente nunca sabe. Então, assim, a pandemia ela trouxe esse senso de estar um pouco mais preparado para o futuro. É verdade, é verdade. E sempre encarando um momento como esse, procurando pelo menos encarar como positivo, né? Tirando nossa, aquele desespero, não, a gente tem que parar, respirar, se concentrar e tentar olhar da forma mais positiva possível para conseguir ter essa consciência de que algumas coisas são necessárias. Se eu não fazia antes, eu vou começar a fazer agora, nunca é tarde, né? É, e o que que acontece? Eu vejo muito assim, né, Paty, que quem não tem essa liberdade financeira, que vamos dizer, bem palavras simples, assim, quem tá com as finanças bem complicadas mesmo, ou seja, que não tem dinheiro, dificilmente consegue parar e pensar, porque o problema Claro. financeiro, ele toma uma proporção tão grande na mente da pessoa, na vida da pessoa, que ele vai afetar, começa pelo sono, a pessoa não consegue mais dormir, aí ela não consegue mais raciocinar, se ela vai descontar na família, ela não vai render no trabalho. Então, assim, quando a gente está com um problema financeiro, ele consome muito da nossa energia. Ele Uhum. consome muito. E aí a gente não consegue ver soluções. A gente não consegue ver essas soluções. Por isso que a gente precisa buscar ajuda, né? Exatamente. Porque às vezes, Exatamente. assim, não é uma grande mudança que você precisa fazer na vida. É uma coisa pequena, mudando. Às vezes é um hábito, um comportamento que mudando vai dar um resultado gigante. É que nem uma pedrinha, né? Tu larga ela num açude, vai fazendo aquilo ali, né? Olha o resultado é uma pedrinha Ah, que cai no açude. É a mesma coisa, né? exatamente. Mas Show de foi, assim, bola. muito bom, Paty, fantástico o nosso papo hoje. Também gostei, adorei. Acho que o pessoal está escrevendo aí também que gostou. Achei muito bem produtivo, muito bom. Acho que a gente tem que fazer mais coisa junto aí. Com certeza, eu fico à disposição, né? Eu vou Joia. começar agora a produzir, vou fazer uma série de lives agora, nas próximas semanas eu vou te convidar de novo, daí para ti no meu perfil para Bom, falar sobre organização personal organizer, né? Eu vou fazer uma sim. série de lives, vão ser 15 dias de lives agora com convidados, um por Ah, dia, legal. né? Depois eu vou Uhum. fazer aulões, eu tenho bastante aulões nos stories que eu faço também, então quem quiser me acompanhar sempre tem uma dica, eu abro a caixinha, coloca a necessidade e eu faço um aulão para resolver aquela necessidade em específico. Show de bola. E agora, semana que vem também, deixa eu aproveitar e deixar o recado aqui. Tem a trilha da organização que vai acontecer de 20 a 24 agora de julho. É um grupo de WhatsApp totalmente gratuito, gente, com uma mentora, uma guia, que eu sempre digo, eu vou pegar você. Abre lá no meu perfil, tem o link para inscrição. Eu vou te colocar dentro de um grupo que vai ser, no mínimo, divertido, tá? Ele está sendo preparado, personalizado para vocês, para aquelas pessoas que não estão conseguindo achar o fiozinho, a ponta do fio para começar, ou para aqueles que empacaram no meio do caminho, tentaram começar um processo de organização e não conseguiram ir adiante. Ou para aquele também que está achando o celular muito pesado, vai ter dica de harmonização também, baseado no Feng Shui. Vai ser bem bacana, tá? Fica a Ah, eu vou dica aí para entrar. você ver. É, Eu tá vou o link entrar lá. já, Paty. Vai ser divertido, tá? Vai ter um aquecimento, inclusive, É? para a gente não ficar dolorido depois, porque toda a trilha, se a gente ela é meio pesada, dói os músculos, né? Trilha física. Ah, Então, nós vamos preparar para trilha também de organização aí, para não sair mais dolorido que entrou. Tá bom? então vamos lá, vamos todos então. Isso. Obrigada, então, gente, pela presença. Ana, muito, muito obrigada pelo teu Obrigada. tempo aí que despendeu. Acho que foi bem produtivo para todo mundo, tá? Obrigada eu, Paty. Vamos nos ver mais vezes. Show de bola. Boa Tá? noite, gente. Fiquem bem. Cuidem dos seus lares, cuidem dos seus bolsos. Quem precisar de ajuda com o bolso, a Ana tá aí. Como é que é teu Insta, Ana? É Aninha Marafiga. Aninha Marfica. Bem fácil de decorar, tá? Podem Tá. procurar, sigam ela aí, que eu acho que vale a pena. O Instagram dela é cheio de dicas, eu sou seguidora dela. E realmente, assim, dá uns cliques na gente que coisa simples que a gente pode fazer diferente, tá? Garanto pra vocês. Tá bom? Beijo, então. Tá bom, beijão. Valeu. Tchau. Obrigada, gente.
Muito bem. Pena que entrou aí agora, ó, os últimos segundinhos, mas a live já vai estar disponível no Instagram. Quem quiser assistir, dá tempo ainda. Vou botar no YouTube também, tá? Obrigada pela presença de todos aí. Adorei estar com todo mundo de novo. Amo estar aqui toda semana. Quarta que vem tem mais, tá, gente?